Olá! O tema deste DVD é a escrituração contábil digital, que faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital. O SPED, ele nasce a partir da Constituição Federal, que determinou que União, Estados, Distrito Federal e municípios atuem através de suas administrações tributárias de forma integrada, tendo em vista, inclusive, o compartilhamento das informações recebidas do contribuinte. O SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, nasce dessa disposição constitucional, como a forma mais aprimorada para a modernização da fiscalização dos tributos e do regime de atuação das empresas comerciais. Os principais módulos do SPED são a escrituração fiscal digital, a nota fiscal eletrônica e a escrituração contábil digital, nosso tema atual. O objetivo da escrituração contábil digital é a substituição de livros contábeis, os livros contábeis em papel, por uma versão eletrônica, de autoria garantida pela assinatura digital do contribuinte que presta as informações e também garantido pela autenticação da Receita Federal que vai receber este arquivo eletrônico. Também a administração tributária, principalmente as administrações tributárias de União, Estados, Distrito Federal e municípios, tem muito a ganhar com o SPED, exatamente porque ela, concentrando seus esforços, compartilhando informações, ela consegue otimizar seu esforço de fiscalização e, desta forma, combater a sonegação fiscal e otimizar a arrecadação dos tributos de forma a garantir uma isonomia, digamos assim, entre os contribuintes. A instituição da escrituração contábil digital se deu através da Instrução Normativa número 787 de 2007. E ela pode ser utilizada, segundo a legislação, como informações previdenciárias e informações fiscais, respeitados os limites determinados pela legislação, que nós vamos ver posteriormente. O DNRC, Departamento Nacional de Registro de Comércio, que é o órgão responsável pela determinação, pela normatização dos atos de comércio, dos atos praticados pelos agentes de comércio, pelas empresas, sociedades empresárias, sociedades comerciais, ele reconhece a escrituração contábil digital através da Instrução Normativa DNRC número 107 de 2008. Outros órgãos da administração pública também reconhecem a escrituração contábil digital, como por exemplo, outros órgãos e entidades, né, devemos dizer, como, por exemplo, o Conselho Federal de Contabilidade, que através da resolução CFC número 1299 de 2000, reconheceu a escrituração contábil digital e sua utilidade, 2010, melhor dizendo. A SUSEP, através da circular número 406 de 2010, também reconhece a utilização da escrituração contábil digital em substituição à utilização das demonstrações contábeis e dos livros fiscais pelas companhias seguradoras que por elas são fiscalizadas. Com o reconhecimento pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio, a escrituração contábil digital fica dotada de plena validade jurídica e substitui perfeitamente, então, os livros contábeis impressos por essa versão digital. Quais são os livros que estão abrangidos pela escrituração contábil digital? Nós temos o livro diário e seus auxiliares, quando a empresa utilizar livros auxiliares ao livro diário. Os livros razão e seus auxiliares, quando utilizados pela empresa, também serão
substituídos, também serão abrangidos pela escrituração contábil digital. E o livro de balancetes diários, balanços e fichas de lançamentos comprobatórios, que são exigidos atualmente somente para as instituições financeiras. Até o momento, somente as instituições financeiras estão obrigadas à confecção desse livro balancetes diários. Podem ainda ser incluídos todos os livros da escrituração contábil em suas diversas formas, mas aí fica facultativa. Todos os livros utilizados pelos contribuintes fica facultados a serem incluídos dentro da escrituração contábil digital. O Diário e o Razão são, para o SPED contábil, um livro digital único. Eles formam um único livro, que dentro do arquivo da escrituração contábil digital serão representados por blocos de registros diferenciados. Mas, em suma, eles constituem um único livro no âmbito da escrituração contábil digital. Cabe ao programa validador e autenticador da escrituração contábil digital mostrá-los no formato escolhido pelo usuário. São previstos os seguintes formatos de escrituração contábil. Os livros abrangidos pela escrituração contábil digital podem ser feitos da seguinte forma: através do bloco G, com diário geral, e o bloco R, diário com escrituração resumida, vinculado ao livro auxiliar. Nós temos no livro A o diário auxiliar. Nós temos o bloco de registros 7, que é o razão auxiliar. O bloco de registros 8, que é o livro de balancetes diários e balanços, aqueles que são utilizados, que são exigidos somente das instituições financeiras atualmente. Essa forma de distribuição dos livros decorre daquilo que está previsto para os livros contábeis de acordo com o Código Civil Brasileiro. Não há obrigatoriedade expressa de que as demonstrações contábeis, balanços, demonstrações de resultado, notas explicativas, componham a escrituração contábil digital. Porém, como por exigência do Departamento Nacional de Registro do Comércio, há necessidade do registro desses documentos como parte do livro diário, eles são incluídos as demonstrações contábeis são incluídas na escrituração contábil digital, junto com seus termos de abertura e fechamento. Dessa forma, o contribuinte, através da escrituração contábil digital, consegue atender todas as exigências legais pertinentes aos registros de suas operações contábeis, aos registros contábeis de suas operações e à publicação, ao registro, melhor dizendo, na junta comercial, das demonstrações contábeis. Inclusive, previsto no artigo 2º da Instrução Normativa RFB 787 de 2007 e na Resolução CFC 1299 de 2010, os artigos 1180 a 1186 da Lei nº 10.406 de 2002. Quem são as pessoas jurídicas obrigadas à utilização da escrituração contábil digital? Em princípio, o SPED não é obrigatório a todos os contribuintes. Atualmente, a Instrução Normativa 787 de 2007 obriga a adotar a escrituração contábil digital os seguintes contribuintes. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2008, estão obrigados à escrituração contábil digital as sociedades empresárias sujeitas ao acompanhamento econômico tributário diferenciado, previsto nas portarias da Receita Federal. Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009,
as demais pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real. Aqui é importante a gente fazer uma observação quanto ao conceito de pessoa jurídica sujeita ao lucro real. Não é? Melhor dizendo, sociedades empresárias sujeitas ao lucro real. O conceito de sujeição ao lucro real, muitas vezes a gente entende como só está obrigado ao lucro real aquelas empresas, só está obrigado à escrituração contábil digital as empresas que estão obrigadas ao lucro real. Só que o conceito de empresas sujeitas ao lucro real também abrange as sociedades empresárias que optam pelo lucro real, já que dentro de determinado exercício ela não pode fazer retratação à opção pelo lucro real. Então, apesar de ter optado pelo lucro real, não estar obrigado ao lucro real, a empresa torna-se, ao optar pelo lucro real em determinado exercício, em relação àquele exercício, torna-se obrigatório a entrega da escrituração contábil digital, porque ela está, por optar ao lucro real e não ter como se retratar durante o exercício, ela passa a estar sujeita ao lucro real e, portanto, obrigada à escrituração contábil digital de acordo com o calendário que nós apresentamos. As demais sociedades empresárias não abrangidas pela obrigatoriedade também poderão optar, e aí por opção, utilizar a entrega da escrituração contábil digital. Porém, as sociedades não empresárias não terão essa possibilidade de opção. É vedado a sociedades não empresárias, sociedades que não se enquadram como sociedades comerciais, empresárias, de optar pela escrituração contábil digital. As cooperativas, apesar de não se enquadrarem como sociedades empresárias, as cooperativas podem fazer o uso da escrituração contábil digital. O sistema jurídico das cooperativas as indicam como com uma ordenação jurídica diferente das sociedades empresárias. Apesar disso, uma vez que a escrituração contábil digital contempla os registros de todas as sociedades e formas de sociedade que se utilizam das juntas comerciais para o registro das suas demonstrações e livros contábeis, poderá ser recolhida através da escrituração contábil digital os registros das cooperativas. Então veja, cooperativas elas não se constituem como sociedades empresárias, que seriam sociedades obrigadas à escrituração contábil digital. Apesar disso, elas realizam registros na junta comercial. Desta forma, estão aptas a optarem pela escrituração contábil digital. Esse entendimento está colocado também na Instrução Normativa RFB número 787/2007 e pela redação dada à Instrução Normativa RFB número 926 de 2009. E também através da normativa DNRC número 107 de 2008, nós temos a possibilidade de incluir as cooperativas, apesar de forma não obrigatória, na escrituração contábil digital. Quais são as regras para validação e transmissão dos arquivos da escrituração contábil digital? Ela deve ser transmitida para o SPED utilizando a confirmação de recebimento por parte da SERPRO, Secretaria de Processamento de Dados da Receita Federal do Brasil, que é o órgão responsável por acolher os arquivos digitais da escrituração contábil digital. Utiliza-se essa recepção, o protocolo de recepção emitido pela SERPRO, como forma de autenticação do recebimento da escrituração contábil digital. Ela é considerada válida, a escrituração contábil digital é considerada válida a partir da entrega da escrituração contábil digital, mesmo antes da autenticação pela junta comercial. Isso dá margem, inclusive, para que se utilize
essa escrituração contábil digital nas operações de concorrências e licitações junto a órgãos públicos. O próprio protocolo de entrega da escrituração contábil digital, mesmo com a escrituração contábil digital do contribuinte ainda não indicada em situação de autenticada pela junta comercial, ela é passível de ser utilizada nos processos licitatórios. Para que se torne um arquivo digital que possa ser transmitido, a escrituração contábil digital tem que ser validada através do programa validador e assinador da escrituração contábil digital. Um arquivo da escrituração contábil digital, ele só pode ser validado pelo validador específico de ECD. Existem outros validadores disponibilizados de forma gratuita pela Receita Federal, mas que têm também suas funções específicas. Existe o validador do FCONT, o validador da escrituração fiscal digital PIS/COFINS, o validador da escrituração fiscal digital ICMS/IPI, cada um desses validadores com as prerrogativas de fazer a validação e assinatura digital dos módulos específicos. Portanto, um arquivo de escrituração contábil digital só pode ser validado e assinado através da assinatura digital pelo programa, o PVA, Programa Validador e Assinador específico da escrituração contábil digital. As funções desse programa validador incluem a validação do arquivo digital da escrituração, a assinatura digital através desse programa validador, a visualização da escrituração contábil que foi validada por esse programa validador, a transmissão com o uso do ReceitaNet dessa escrituração contábil digital para o SPED e também a consulta à situação da escrituração contábil. Então, através deste programa validador é que vão se fazer as consultas necessárias à escrituração contábil digital, as consultas do status, melhor dizendo, da escrituração contábil digital. E também, nós vamos ver mais adiante, é possível visualizar quais são os órgãos que estão se utilizando das informações prestadas através da escrituração contábil digital do contribuinte. Os livros contábeis e as demais demonstrações, documentos incluídos na escrituração contábil digital, têm que passar antes de ser transmitido à Receita Federal, através do CERP, tem que passar pela assinatura, pela chancela do próprio informante da escrituração contábil digital, dos representantes, dos responsáveis pela informação prestada na escrituração contábil digital, através da sua assinatura, que tem que ser utilizado no mínimo 2 assinaturas. Nós vamos ver daqui a instantes quem é que vai ser responsável pela assinatura da escrituração contábil digital. O fato é que ela tem que ser, no mínimo, do tipo A3 e tem que ser autenticado, a assinatura digital tem que ser fornecida por uma entidade autenticadora que esteja dentro da infraestrutura de chaves públicas brasileira, o chamado ICP Brasil. São as assinaturas válidas para a utilização do SPED. O ICP Brasil, o que é? Ele é um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos a serem implementados pelas organizações governamentais e privadas com o objetivo de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica da documentação em forma digital, das aplicações e de suportes e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. Então, a assinatura digital, ela é a garantia de autenticidade autenticidade das demonstrações prestadas através da escrituração contábil digital e que oferece, além da autenticidade, além de tornar autênticas as informações, oferece segurança ao seu usuário. Por quê? Porque somente com a assinatura
digital válida e conferida dentro da estrutura de chaves públicas brasileiras, é que você consegue fazer a entrega da escrituração contábil digital, de forma a assegurar que as informações estão sendo prestadas pelas pessoas responsáveis. A escrituração contábil digital vai possuir, no mínimo, 2 assinaturas. Será assinada pelo responsável pela empresa, inicialmente, e também assinada pelo contador. Então, recebe a assinatura da escrituração contábil digital, ela recebe as assinaturas do tipo ECPF do responsável legal da empresa perante a Receita Federal e a Junta Comercial e também a assinatura de seus contadores. Veja, ela necessariamente terá que ter no mínimo essas 2 assinaturas, mas não precisa necessariamente se limitar a 2 assinaturas. Elas podem ser assinadas por tantas pessoas. A escrituração contábil digital recebe a assinatura digital de todas as pessoas responsáveis pela contabilidade da empresa. Então, se a empresa tiver como responsável mais de um contador, como é o caso, por exemplo, de estabelecimentos distintos com contadores responsáveis distintos, ela receberá a assinatura de tantos quanto forem os responsáveis pela contabilidade da empresa. Dessa forma, só se admite o certificado do tipo A3. É o único certificado admitido. Não se pode utilizar o A1, muito menos o A2. O A2, na verdade, ele nem é utilizado no âmbito do SPED. O A1, outros módulos do SPED aceitam a assinatura digital A1. A diferença entre A1, A2 e A3 é o prazo de validade e também a funcionalidade. O A1, a assinatura digital A1 tem prazo de validade de 1 ano, A2, 2 anos e A3, validade de 3 anos, a partir dos quais, a partir do vencimento desses prazos, as assinaturas digitais dos responsáveis, dos respectivos responsáveis por essas assinaturas, têm que ser renovadas. Há uma diferença fundamental também que explica a necessidade de utilização da assinatura A3, que diz respeito à forma de utilização, compartilhamento da assinatura digital entre os usuários. Enquanto a assinatura A1 comporta as versões monousuário e multiusuário, a versão A3 da escrituração fiscal digital e da escrituração contábil digital, a versão A3 da assinatura digital utilizada nesses módulos do SPED, ela é somente na versão monousuário. Como a escrituração contábil digital ela é utilizada, ela é assinada pelo estabelecimento matriz da empresa, que é o estabelecimento matriz da empresa, o estabelecimento responsável pela utilização e pela entrega da escrituração contábil digital, não há necessidade de utilização de uma versão multiusuário da escrituração, da assinatura, melhor dizendo, da assinatura digital para a escrituração contábil digital. Ou seja, um único arquivo entregue pela empresa através da sua matriz, através da matriz dessa empresa, ele vai requerer um padrão de assinatura monousuário, o que justifica, então, a utilização somente do A3, sem necessidade de você utilizar mais de um estabelecimento como informante da escrituração contábil digital. Fica descartada dessa forma a utilização do A1, que apresentaria a versão multiusuário, ou seja, poderia ser utilizado por mais de um usuário dentro da empresa. Não existe, então, limite para a quantidade de assinantes da escrituração contábil digital. Ela deve ser, no mínimo, assinada pelo seu representante legal e pelo seu contador, mas, havendo mais de um contador na empresa, responsável pela escrituração daquela empresa, através de suas filiais, através da sua matriz, ela pode, a escrituração contábil digital, receber mais de uma assinatura de contador, ou seja, mais do que 2 assinaturas. Mínimo 2, mas não é o máximo 2, não necessariamente no máximo 2.
Não é, portanto, utilizados as assinaturas digitais padrão ECNPJ, já que quem assina a escrituração contábil digital são pessoas físicas. Então, a única versão utilizável é a versão da escrituração contábil digital do eCPF, da versão eletrônica da assinatura de contador e representante legal da empresa. O Departamento Nacional de Registro de Comércio também instituiu a utilização do livro digital com formato tipo A3 de assinatura digital, emitido pela OICP Brasil, em obediência às determinações dentro do SPED. O DNRC acompanhou e instituiu os mesmos padrões de utilização de assinatura pelos usuários responsáveis pelas informações contidas na escrituração contábil digital. Os livros autenticados dentro da escrituração contábil digital pela junta comercial, eles podem ser objeto de procuração eletrônica. Só que não é utilizada a mesma procuração eletrônica utilizada junto da Receita Federal do Brasil. Então, os livros podem ser assinados através de procuração eletrônica, em substituição à assinatura digital dos responsáveis diretos pela empresa, através da procuração digital, que deve ser obtida junto aos órgãos do DNRC, ou seja, as juntas comerciais do Estado onde são prestadas as informações, do Estado onde se encontra o contribuinte responsável pelas informações, onde se encontra a sede da empresa responsável pelas informações, que é quem vai recepcionar os registros de comércio dessa empresa. Neste caso, as verificações da autenticidade de assinaturas digitais, tanto do responsável legal da empresa quanto do contador responsável pelas informações, será feita não pela Receita Federal, mas pela própria junta comercial. É ela quem vai ficar responsável no caso de procuração digital pela verificação da autenticidade das assinaturas. O prazo de entrega instituído pelo SPED é dado de forma anual. A entrega do SPED, em princípio, de um exercício completo, de um exercício fechado, a forma de entrega regular da escrituração contábil digital aponta para uma entrega anual, sendo que o prazo para a entrega da escrituração contábil digital para as empresas que estão obrigadas é até o último dia útil do mês de junho do ano calendário posterior às informações prestadas. O horário de entrega se encerra nesse último dia útil às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. A partir da 0 hora do dia seguinte ao último dia útil do mês de junho do ano seguinte, o ano calendário seguinte ao ano a que se refere as informações, encerram-se as recepções por parte da Receita Federal, ficam encerradas para a escrituração contábil digital. Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a escrituração contábil digital deverá ser entregue pelas empresas cindidas, fusionadas, incorporadas, inclusive pelas incorporadoras, até o último dia útil do mês seguinte à ocorrência do evento. Então, na eventualidade de uma empresa obrigada à entrega da escrituração contábil digital realizar cisão, fusão, incorporação, ela fará a entrega da escrituração contábil digital relativa até o período em que ocorreu esse evento, até o último dia útil do mês seguinte. Esse é o único evento, digamos assim, específico quanto a prazo de entrega. Fora isso, o prazo de entrega fica até o último dia, fora esses casos aqui apontados, fusão, cisão, incorporação, o prazo de entrega permanece o 30
de junho, ou melhor dizendo, o último dia útil de junho do exercício seguinte ao ano calendário que está sendo entregue às informações da escrituração contábil digital. É possível a retificação dos arquivos da escrituração contábil digital desde que eles não se encontrem na situação de arquivado pela junta comercial, autenticado pela junta comercial. Nesse caso, se houver a retificação de lançamento feito com erro, em livro já autenticado pela junta comercial, deve ser efetuada o lançamento de retificação deve ser feito no período, no exercício em que for constatada a ocorrência. Então, ao invés de você fazer a retificação do arquivo já autenticado pela junta, você fazer a retificação dentro do arquivo do ano calendário específico que necessita retificação, você fará a retificação, fará o lançamento retificador na escrituração contábil digital do exercício, pode ser, por exemplo, o exercício seguinte, em que for constatada a irregularidade, que for constatado o erro que suscitou a retificação. Então você faz, depois de autenticado o arquivo pela junta comercial, não há mais como retificá-lo. A retificação só poderá ser feita no exercício seguinte. Segundo a resolução CFC número 1330/2011, que aprovou a ITG 2000, são formas de retificação o estorno, a transferência e a complementação. Então, todos esses eventos, estorno de lançamentos, a transferência de saldos e a complementação de lançamentos, constituem retificação perante a escrituração contábil digital. Então é importante ressaltar mais uma vez que após receber a autenticação pela junta comercial, o livro da escrituração contábil digital não poderá mais ser retificado. Fica impedida a retificação do livro. Se o livro já foi enviado para o SPED e houver necessidade de substituição, tem que ser verificado o andamento dos trabalhos de autenticação, ou seja, através do PVA, através do programa validador e assinador, você pode verificar o status da escrituração contábil digital que foi entregue para saber se ainda é possível a sua retificação. Então utiliza-se o PVA, não é? No menu Consulta Situação, para saber se caso aquele livro ainda está passível de ser retificado. Apareceu o status autenticado, então já não há mais possibilidade de retificação. Podemos substituir o livro da escrituração contábil digital com a geração de um requerimento específico de substituição, utilizando a funcionalidade de gerenciar requerimento do PVA. O próprio PVA tem um módulo, então, de gerenciamento de requisições. Para isso, você vai ter que fazer a substituição do arquivo na íntegra. Você não pode fazer inclusões ou alterações somente de registros ou de blocos de registros. Você tem que fazer a substituição na íntegra do arquivo a ser retificado, desde que ele não esteja com o status autenticado ou substituído, ou seja, só é possível uma única substituição. A partir do momento que o arquivo foi substituído, já não há mais possibilidade de nova retificação. Se o livro estiver com status em análise, você deve dirigir-se à sua junta comercial para que faça a solicitação através da determinação de cada uma das juntas comerciais do Estado, fazer a solicitação para que o livro seja colocado em exigência. No momento em que a própria junta comercial coloca o livro na situação de em exigência, ele passa então a ser passível de ser substituído através da entrega de um arquivo substitutivo
da escrituração contábil digital via Programa Validador e Assinador, PVA, com a utilização do dispositivo, da funcionalidade de transmissão oferecida pelo ReceitaNet. O ofício circular 118/2009 do DNRC determina que o requerimento para colocar o livro sob exigência, no status de sob exigência, ele deverá conter, pelo menos, a identificação do livro e o seu número, o período a que se refere a escrituração e a devida justificação, a justificativa do motivo da retificação. Os livros G, R e B são equivalentes, não é? Eles fazem parte da escrituração contábil digital e cada um deles equivalem-se um ao outro. E, dessa forma, eles podem ser substituídos uns pelos outros de forma livre. Aí vai da opção do contabilista, do responsável também da empresa, decidir se vale a pena substituir um livro G por um livro R pelo livro B e assim por diante. Todos eles fazem parte da mesma funcionalidade. E podem, então, um substituir o outro, numa eventualidade de retificação, por adoção de um modelo ou de outro do livro diário, etc., com seus auxiliares ou não, podem ser substituídos uns pelos outros através de retificação. Está aqui o artigo 5º das normas do DNRC, que fala que a retificação de lançamento feito com erro em livro já autenticado pela Junta Comercial deverá ser efetuado nos livros de escrituração do exercício em que foi constatada a sua ocorrência. Então, a partir do momento em que o livro já foi autenticado, a única forma de se fazer lançamentos retificadores vai ser através da escrituração contábil digital referente ao exercício onde o erro na escrituração contábil digital for constatado. São dispensados na entrega da escrituração contábil digital determinadas declarações. Poucas declarações, na verdade, são dispensadas. A partir do momento que a legislação, por enquanto, ainda prevê, sem dar nenhum prazo, a simplificação das declarações já existentes, como é o caso da DACOM, por exemplo. A DACOM, ela anunciou, a legislação anuncia uma simplificação da DACOM. Não se faz do DACOM, melhor dizendo, demonstrativo das contribuições federais. O DACOM, ele ainda não tem uma previsão de substituição pela escrituração contábil digital, ou seja, só tem por enquanto e ainda não foi lançado e não há nenhum prazo para que essa simplificação aconteça, só é prevista por enquanto, entre outras declarações, a simplificação das informações prestadas no DACOM pelos contribuintes que façam uso da escrituração contábil digital. E há algumas hipóteses de obrigações dos contribuintes obrigados à escrituração contábil digital que são dispensadas, mas que, na verdade, não chegam a constituir por enquanto, um grande avanço na questão da racionalização e uniformização das informações prestadas pelo contribuinte, que é um dos principais objetivos do SPED. O que está dispensado, então? Quais são as obrigações que o contribuinte tem dispensadas a partir de agora com a entrega da escrituração contábil digital? Nós temos a dispensa da apresentação dos arquivos digitais e sistemas da Receita Federal e o Manual Normativo do Arquivos Digitais e o Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, o SVA, da Secretaria da Receita Previdenciária. A obrigação de escriturar o livro-razão ou fichas utilizadas para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no diário. E a obrigatoriedade de transcrever no livro diário o balancete ou balanço de suspensão ou redução, quando levantados pela empresa.
essas obrigações são dispensadas pela entrega da escrituração contábil digital. As informações contidas na escrituração contábil digital, elas estão disponíveis no ambiente nacional do SPED, do Sistema Público de Escrituração Digital, e serão compartilhadas com as administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, a União, a Receita Federal, através da SERPRO, através do ambiente do SPED, vai compartilhar informações para estados, municípios, Distrito Federal e, além deles, para outros órgãos fiscalizadores das atividades de comércio das empresas, das sociedades comerciais, né, das sociedades empresárias, através das informações que são compartilhadas através do SPED. Há restrições legais para esse compartilhamento de informações, ou seja, as informações que são compartilhadas através do SPED para estados, municípios, Distrito Federal e demais órgãos fiscalizadores da atividade empresarial, eles são restritos às competências de cada uma dessas entidades e cada um desses órgãos. Então, os órgãos, como falamos no começo da nossa apresentação, os órgãos públicos e as entidades públicas fiscalizadoras dos exercícios das práticas de comércio vão ter o compartilhamento das informações respeitando o limite legal, ou seja, respeitando quanto à legislação, inclusive observados os sigilos comercial, fiscal e bancário. E compreende duas formas de acesso, portanto, das informações que são compartilhadas com esses órgãos. Nós temos o acesso das informações, o compartilhamento de informações entre os órgãos responsáveis de forma integral, através de cópia do arquivo da escrituração. É possível esse tipo de compartilhamento no caso de iniciado procedimento fiscal ou equivalente, junto à pessoa jurídica titular da escrituração contábil digital. Então, para aquela pessoa que sofre ação fiscalizatória, a respeito daquela pessoa sobre o qual é iniciada a ação fiscalizatória pelos determinados órgãos e entes públicos, ela provoca o compartilhamento integral das informações contidas na escrituração contábil digital. Fora isso, o acesso a essas informações se dá de forma parcial. Ou seja, faz-se cópia e consulta à base de dados agregados, que consiste na consolidação mensal de informações de saldos contábeis e saldos nas demonstrações contábeis. Não é? O exame o exame das demonstrações contábeis através desse exame parcial, desse compartilhamento parcial, quando não provocado por início de ação fiscalizatória. O acesso ao ambiente do SPED, ele fica condicionado à autenticação mediante certificação digital, credenciado pelo ICP Brasil, em nome do órgão responsável pela consulta. Ou seja, para que tenha acesso às informações relacionadas ao SPED, não basta o órgão público ter a capacidade jurídica, não é? Tem que confirmar essa sua capacidade essa sua possibilidade de verificação dos arquivos ou consulta aos arquivos ou até mesmo da captura dos arquivos a respeito quando se trata de acesso total ao SPED, à escrituração contábil digital através do SPED, ele tem que ser autenticado pela assinatura digital do órgão responsável. Também as pessoas jurídicas interessadas, as pessoas jurídicas que compartilharam as informações, as pessoas jurídicas que prestaram as informações através do arquivo digital da escrituração contábil digital, essa pessoa jurídica, através dos representantes legais,
comprovadamente aptos a fazerem essas consultas através da utilização de suas assinaturas digitais, suas respectivas assinaturas digitais, estarão aptos a fazer consultas ao status e ao conteúdo da escrituração contábil digital através do ambiente SPED, com a utilização do programa validador e assinador da escrituração contábil digital. É de responsabilidade da pessoa jurídica que fez a entrega da escrituração contábil digital fazer a guarda, de acordo com a legislação, de todos os arquivos relacionados às suas escriturações contábeis digitais durante os determinados exercícios, pelo prazo de exigência legal, para tributos estaduais e tributos estaduais e municipais. A exigência é da guarda por 5 exercícios completos. Em relação a tributos, a contribuições federais, melhor dizendo, em relação às contribuições federais, a guarda desses arquivos digitais é de pelo menos 10 exercícios completos. Então, para satisfazer a exigência da correta guarda da escrituração contábil digital, ela não basta você guardar o protocolo de entrega, não basta você ter arquivado eletronicamente no seu sistema de informações o protocolo de entrega da escrituração contábil digital. A qualquer momento pode ser exigido do contribuinte a apresentação dos arquivos relativos à escrituração contábil digital. Então, eles têm que ser mantidos em boa guarda, por isso é altamente recomendável que se tenha sempre o backup, não é? Uma cópia de reserva, pelo menos uma cópia de reserva desses arquivos, para evitar problemas futuros com a fiscalização. Os registros da escrituração contábil digital no ambiente do SPED, ele é mantido pelo prazo de 6 anos e vão conter, no mínimo, a identificação do usuário, a autoridade certificadora e emissora do certificado digital, o número de série do certificado digital, a data e a hora da operação e o tipo da operação realizada, acesso integral ou acesso parcial. Então, todos os acessos que os órgãos públicos realizam à escrituração contábil digital de determinado período entregue por determinado contribuinte, pode ser consultado todos os aspectos relacionados a essa consulta feita por aquele órgão público. E é mantida pelo prazo de 6 anos o registro desta consulta. O histórico dessas consultas feitas pelos órgãos públicos, indicando inclusive se o acesso à informação foi integral ou parcial, fica armazenado no banco de dados e pode ser consultado pela empresa. A empresa então pode ficar sabendo quais órgãos consultaram, quais órgãos utilizaram informações contidas nas suas escriturações contábeis digitais e se esse acesso foi feito de forma integral ou parcial. Então ficam disponíveis para a pessoa jurídica titular numa área específica do ambiente nacional do SPED. E você pode ter então acesso, de acordo com a utilização do seu certificado digital, né, para saber se algum órgão público ou entidade fiscalizadora da atividade de comércio fez utilização do SPED para consultar os registros da sua empresa, os registros da empresa pela qual o senhor contador, o senhor empresário é responsável, determinando, demonstrando, então fica de conhecimento, fica de forma transparente, ficam conhecidos quais são os órgãos e de que forma foram consultados por esses órgãos que acessaram as informações contidas na sua escrituração contábil digital. Ou seja, o contribuinte terá conhecimento dos órgãos e entidades que acessaram a sua escrituração contábil digital, inclusive se esse acesso foi integral ou parcial. Quais são as penalidades pela não entrega da escrituração contábil digital dentro do prazo determinado? A não apresentação da ECD até o prazo estipulado
acarreta na aplicação de multa no valor mínimo de R$ 5.000 por mês ou fração de mês. Ou seja, um dia de atraso na entrega da escrituração contábil digital já representa uma multa no valor de R$ 5.000. Um mês e um dia de atraso na entrega representa uma multa equivalente a R$ 10.000 e assim por diante. A base legal dessa penalidade é dada pela pelo artigo 10 da Instrução Normativa RFB número 787 de 2007. Então essa é a base legal, para a informação de vocês, quanto à aplicação da multa de R$ 5.000 por mês ou fração de mês no atraso da entrega da escrituração contábil digital para as empresas que a ela estejam obrigadas. A Instrução Normativa RFB número 787, ela também aprova o Manual de Orientação do Layout da Escrituração Contábil Digital, através do seu anexo único, que visa a orientação das normas específicas ao conteúdo e ao formato da escrituração contábil digital. Essa instrução normativa, ela recebe o anexo único, o manual de orientações, contido no anexo único dessa instrução normativa, recebe diversas alterações no manual de orientação e do layout da escrituração contábil digital, através da instrução normativa RFB número 926 de 2009. Então é importante a gente revisar quais são essas alterações, porque são alterações importantes para o conhecimento do contador, para que ele saiba corretamente utilizar a escrituração contábil digital. Então é muito importante que tanto o contador quanto a pessoa responsável pelo setor de tecnologia da informação, o agente, melhor dizendo, o colaborador da empresa responsável pela tecnologia da informação dentro da empresa, esses profissionais precisam conhecer, precisam se organizar de modo a utilizar o manual de orientações da escrituração contábil digital para poder implementar as informações de forma a obedecer às normas específicas, essas normas dadas pela instrução normativa específicas quanto à estrutura e layout do arquivo. Vamos às principais alterações dadas pela instrução normativa. O registro J800 ele trata das outras informações das demonstrações contábeis. Ele foi implementado através da Instrução Normativa de 2009. Assim como ela orienta também quanto à composição dos livros, ao tratar das regras de obrigatoriedade da escrituração contábil digital. O registro 0000 trata da abertura do arquivo digital e passa a incluir informações relativas aos casos de fusão, cisão e incorporação já no arquivo, aliás, já no registro de abertura da nossa escrituração contábil digital. Quando houver, então, cisão, fusão e incorporação, por força das alterações dadas em 2009, são feitas essas informações a respeito desses eventos tem que estar contido no registro 0000, que é o registro de abertura. Então é uma informação bastante relevante quanto ao manual de orientação. Temos ainda no registro 0007 a informação que trata do acesso ao arquivo, quem tem acesso ao arquivo digital. O registro I012 trata dos livros auxiliares ao diário. Ele é implementado também pela nova instrução normativa que é dada a partir de 2009. E também temos o registro I030, que trata do termo de abertura do livro, que dispõe que o mesmo, esse livro, é obrigatório, ele dispõe que o termo de abertura do livro diário, ele é obrigatório e exclusivo para as pessoas jurídicas sujeitas ao registro em juntas comerciais.
O registro J900 trata do termo de encerramento do livro. O registro J930 nos fala da identificação dos signatários da escrituração. É um registro específico implementado pelas as novas medidas, né, as medidas mais recentes que alteraram o manual de orientação. Ele vai tratar de alterações relativas ao registro J930. O registro I-151, incluído pelas alterações no layout, ele trata da assinatura digital dos arquivos que contêm as fichas de lançamento utilizadas no período. Isso quanto aos órgãos, às escriturações contábeis digitais, das quais são exigidas a inclusão das fichas de lançamento a respeito dos livros balancetes diários, ou seja, para instituições financeiras. O plano de contas referencial da escrituração contábil digital. Ele é elaborado com base na DIPJ e o objetivo dele é estabelecer uma relação que nós podemos chamar uma relação de para, não é? Ou seja, ao final de cada escrituração contábil digital, depois de elaborada a escrituração contábil digital com base no plano de contas do próprio contribuinte, ele deve adotar para os saldos e movimentações das contas o plano de contas referencial dado pela legislação da escrituração contábil digital, estabelecido através de ato COFINS. O que ocorre é que não necessariamente você precisa utilizar o plano de contas referencial para a empresa em questão. Basta que você faça uma rotina de para, que é muito conhecida do pessoal que lida com a tecnologia da informação, onde as contas contábeis utilizadas através da utilização do plano de contas da própria empresa, eles podem ter seus saldos e movimentações transferidas para as contas estruturadas de acordo com o plano de contas referencial, obedecido o nível hierárquico de cada uma das contas. O nível hierárquico para o plano de contas referencial tem que obedecer, no mínimo, o nível hierárquico 4, não é? As contas analíticas têm que descer a pelo menos o nível 4, né? Pode se estender, entretanto, pode se estender para mais níveis de contas analíticas, nível 5, nível 6, conforme a necessidade. O que você não pode é ter menos de que 4 níveis hierárquicos dentro do seu plano de contas referencial. Dessa forma, fazendo essa rotina de para, eu posso continuar a utilizar a escrituração contábil da minha empresa com a utilização do plano de contas que foi elaborado para aquela empresa e, posteriormente, as contas contábeis desse plano de contas terão seus saldos e suas movimentações transferidos para as contas estruturadas de acordo com o plano de contas referencial. Essa medida é para uniformizar as informações prestadas pelos contribuintes na escrituração contábil digital. Então, as empresas, em geral, obrigadas à escrituração contábil digital, elas devem necessariamente, obrigatoriamente, utilizar o plano de contas referencial nos seus arquivos de escrituração contábil digital. E dessa forma, previsto esse plano de contas referencial, está previsto no ato declaratório COFINS número 20 de 2009. Há exceções a essa regra. As instituições financeiras, elas se utilizam do plano de contas utilizado pela COSIF, que é o órgão fiscalizador das instituições financeiras. A outra exceção para a obrigatoriedade da utilização do plano de contas referencial é dado para as companhias seguradoras, que estão desobrigadas, inclusive pelas normativas, estão desobrigadas à utilização do plano de contas referencial, inclusive da apresentação do registro do arquivo contendo o plano de contas referencial, podendo então utilizar o plano de contas referencial dado pela Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, desta forma, mantendo a sua contabilidade original, sem necessidade de fazer o chamado de para,
sem a necessidade de utilização do plano de contas referencial. As contas de compensação e as contas transitórias também não encontrarão registros necessariamente, não tem que ser necessariamente registrados no plano de contas referencial. Você pode, o próprio plano de contas referencial dado pelo ato COFINS, o ato, melhor dizendo, o ato COSIF de 2009, ele indica um plano de contas referencial que não contém contas de compensação e contas transitórias. Podem ser incluídas? Podem ser incluídas no plano de contas referencial, mas a critério do próprio contribuinte, que são contas que não vão apresentar saldo durante o período, elas têm essa funcionalidade de fazer transferências e fazer as compensações entre saldos devedores e credores das diversas contas e a apuração do resultado através da utilização dessas contas, elas não têm que necessariamente aparecer no plano de contas referencial. Né? Dessa forma, é indicado de forma, assim, digamos assim, como as últimas indicações que se tem para se fazer a respeito do plano de contas referencial, é recomendado que no campo natureza da conta do registro I050, que é o registro que contém o plano de contas referencial, seja informado o código 09, que indicam outras contas, outros tipos de conta. Para as contas transitórias, o que facilita a reintegração da informação, melhor dizendo, a migração da informação para o seu F-Conte. Então, na hora que tiver que fazer o F-Conte da empresa, fica muito facilitado a migração das informações contidas na SD para gerar o F-Conte. Então era isso. Creio que abordamos os principais aspectos da escrituração contábil digital. Esperamos que tenha sido de utilidade os assuntos aqui tratados, os detalhes que foram tratados e até uma próxima oportunidade. Obrigado.